Boa noite a todos. Para mim é mais uma vez um motivo de muita alegria estar aqui podendo compartilhar esses momentos com vocês. Melhorou agora? Está dando para ouvir melhor? Esse mês então é um mês muito importante, um mês assim, importante no sentido que a gente pode perceber que as pessoas começam a se aproximar o Natal e começam a se preocupar um pouco mais com o outro. Não vou dizer que é errado, porque pelo menos está se preocupando um pouco que seja no mês de dezembro. O ideal seria que se preocupássemos todos os meses. Mas esse mês, por causa do Natal, a gente vê que há uma grande mobilização por parte de vários grupos, vários segmentos religiosos, buscando fazer campanhas de ceia, de presentes, de Papai Noel. E eu acho que nada mais importante do que a reflexão que a gente vai fazer hoje, conversar um pouco. Até ela me perguntou qual seria o tema, eu busquei esse tema num livro que eu li e tem um filme também. Nos meus passos, o que faria Jesus? E a reflexão é, o que nós estamos fazendo com estes ensinamentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Esses ensinamentos nós já permitimos que esses ensinamentos tivessem alguma influência na nossa vida? Nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nas minhas opiniões com as atitudes alheias. Eu já, em algum momento da minha caminhada, antes de proferir alguma palavra, de emitir um pensamento, de dar uma opinião, eu cheguei a fazer essa reflexão. Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Ou aquela pergunta, se fosse Jesus aqui, o que ele faria? Mas vamos lá, vamos esquecer o passado. Vamos dizer, hoje, durante o dia, eu deixei os ensinamentos de Jesus ter alguma influência no meu dia, nas minhas decisões, nas minhas conversas. Dentro da casa espírita, seja ela qual for, ou dentro de qualquer templo religioso, a gente geralmente vai em busca de conforto, de consolo, às vezes até buscando um sentido para a minha vida, buscando explicações para algum momento de dor que me aconteceu, para algum momento de dificuldade. Mas, em algum momento, nós já buscamos dentro de nós isto, esta procura, essa busca.
Muitos vêm também em busca da cura. Mas já buscamos dentro de nós também tentar refletir o porquê disso tudo, tentar refletir se aquilo que eu estou buscando é conveniente para aquele momento. Muitas das vezes eu fico me questionando. Será que basta eu ir ao templo religioso ou à casa espírita em busca? Basta só eu ir lá? Basta eu ouvir uma palestra ou eu ouvir cantar música, entoar louvores, e que eu vou conseguir isso? É só isso? Para ajudar um pouquinho no início dessa reflexão, eu gostaria, de lembrar sobre o merecimento. Não vou me alongar para não fugir do assunto. Vou comentar resumidamente somente a pergunta 119 do Livro dos Espíritos. A resposta está assim: não podia Deus uma pergunta, Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe incumpre sofrer para chegarem à primeira ordem, ou seja, os espíritos puros? E a resposta: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar os benefícios. Mais adiante, na pergunta 657, Kardec pergunta: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Tenho algum mérito eu, que fico dia e noite pensando em Deus, não faço mal nenhum e fico lá, na minha casa, onde eu estiver? A resposta dos espíritos: não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Seria assim: porque se eu não faço o mal, mas também não me importo com o outro, nós não estamos aqui para ajudar o outro? Nós não estamos num processo de evolução? Será que isso é só uma pergunta que eu faço a mim mesmo, será que eu vim com a condição financeira e virei herdeiro, tenho lá a minha fazenda, eu vou lá, consigo os meus mantimentos para comer e não passar necessidade, e me isolo lá? Será que eu não deveria estar fazendo com que esse dinheiro, essa herança, pudesse estar dando fruto no sentido de ajudar o outro? Construindo escola, ajudando de outras formas possíveis?
Na pergunta 893, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Aí eu fico me perguntando, o que eu preciso fazer então para eu ter mérito ou merecimento para receber aquilo que eu estou pedindo? Colocar em prática alguns ensinamentos de Jesus seria uma opção? O que Jesus esperava e ainda espera de nós, nesse tempo todo que Ele já nos deu esse ensinamento, nos doou, deu a sua vida por nós, para que entendêssemos sobre humildade, sobre aceitação. O que Ele está esperando da gente ainda, quando Ele deixou esses ensinamentos para todos nós, esses maravilhosos ensinamentos? Chico Xavier uma vez disse que, se fosse permitido a ele escolher uma frase de Jesus, ele escolheria: não faça a outrem aquilo que não desejar que outrem lhe faça. É uma frase assim, eu acho que se a gente lembrasse dessa frase, não vou puxar muito para os ensinamentos todos não, mas vamos seguir a linha de raciocínio do nosso irmão Chico Xavier. Será que, se nós refletíssemos nessa frase, não teríamos, talvez, melhorado um pouco mais as nossas atitudes? Que, afinal, não conheço ninguém, por enquanto, que goste de ser maltratado, de ser caluniado, de ser ignorado, de ser tratado com rispidez, com falta de educação. Ainda não conheço. Eu vou ali porque o cara é tão ignorante comigo que eu gosto dele. Então, aqui essa frase é clara. Será que, se eu pensar assim, cara, falo, é difícil, tá? Eu costumo falar que a teoria, ela é maravilhosa, mas a prática, mas eu também costumo falar que não achei também escrito ainda em lugar nenhum da doutrina, e fica aí o meu pedido, se alguém souber, pode mandar para a gente, escrever, aonde está escrito que seria fácil. Faça assim que é moleza. A gente vai achar no Livro dos Médiuns a orientação de que muitas das vezes o médium, com a capacidade que tiver, pode ter a sua mediunidade interrompida. E foi perguntado o porquê, e os espíritos responderam: para testar o médium no sentido da fé, da confiança, se ele manteria dentro do trabalho da caridade, porque mediunidade não é só chegar e ir para a reunião mediúnica. Quem é médium sabe o que eu estou falando, o trabalho constante
em busca do nosso melhoramento. E não é fácil. A gente diariamente estar lutando contra as nossas más inclinações, que no meu caso não são poucas, é muito difícil. Então a gente fica muita reflexão nesse sentido. Como eu comentei no início, esse livro, né, que foi transformado em filme, ele foi publicado em 1896 por um escritor americano, tá, chamado Charles Sheldon. Foi mais ou menos no final do século XIX. Esse Sheldon, ele desenvolveu uma série de sermões que ele, na congregação dele, ele lia semanalmente. E todo sermão tinha como análise, o tema deles era analisar quais seriam as decisões de Jesus frente a todas as questões cotidianas dos seus fiéis. Ele era um pastor. E ele, quando saiu de férias, ele, a esposa, 2 filhinhos, um já encarnado e o outro por vir. A esposa estava grávida. Nesse acidente, a esposa veio a desencarnar junto com seu filho, seus filhos, né? Que o nenenzinho também veio a desencarnar. Então, ele começou a refletir profundamente a maneira que ele estava conduzindo a vida dele e começou a questionar tudo que ele vinha pregando esses anos todos, né? Aqui eu já estou contando o livro. E ele começou a perder a fé, porque ele começou a analisar como pode ele falar de um Deus de amor, um Deus de justiça, e aquilo estar acontecendo com ele. E um belo dia, um andarilho entrou na congregação dele, e ele estava assim, fazendo a pregação de uma forma meio dolorosa pelo sentimento que ele estava, como se ele estivesse questionando a fatalidade que tinha acontecido com ele. Esse andarilho sentou e, em um determinado momento, levantou-se. Eu vou resumir porque é grande, né? O filme conta toda a passagem do andarilho pela cidade. O andarilho visitou vários lugares e o andarilho levanta no meio da pregação e começa a chamar a atenção de todos os presentes, justamente sobre o que eles fariam no dia a dia deles se Jesus estivesse com eles. Porque ele conta que ele, com fome, ele bateu na porta de um lugar e pediu comida, lhe foi negado. Pediu emprego para saciar a fome, lhe foi negado. E ele vai contando. E naquele dia que ele chega à congregação, ele fica a questionar se ele dá até um desabafo, se eles não teriam vergonha de estar falando a Deus, pedindo,
se eles não conseguiam enxergar o próximo que estava diante deles. E eu fiquei, tanto o livro como o filme me fez refletir muito. O que eu fiz durante o mês de novembro que eu possa ter auxiliado alguém? Aí a gente, quando fala alguém, muitos pensam até em estranhos. Ah, Gilbert, eu fui lá na sopa, o pessoal distribuiu a sopa, eu fui. Ah, olha, eu contribuí com isso ou com aquilo, eu já ajudo nisso. Tá. Muitas das vezes, ou a grande maioria dessas vezes, esse alguém é muito mais próximo do que nós imaginamos. Esse alguém está às vezes dentro da nossa casa, sentado do lado da gente no nosso trabalho. E eu fiquei muito reflexivo se eu estava tendo essa análise, essa autoanálise. Será que eu estou me preocupando como deveria? Será que eu consigo hoje olhar no rosto da Ana? Você hoje não está bem. Você está até sorrindo, mas percebo que você não está bem. Ou simplesmente eu olho, está ali estampado, quase um outdoor, que ela não está bem. Isso eu estou falando de pessoas que nós vemos diariamente. Claro, porque se eu não tenho muito contato, às vezes dá até para perceber que às vezes a pessoa está tão triste, que é nítido que aquela pessoa não está bem. A transformação daquela congregação após essa autoanálise foi muito grande. O editor de um jornal não permitiu mais que nenhuma coluna sobre crime viesse a ser publicado no seu jornal, nenhuma coluna de intrigas e fofocas fossem publicadas, nada, nenhuma violência, nada da vida alheia, mesmo entendendo que aquilo poderia e teve uma reflexão, diretamente envolvendo o dinheiro. Ele sabia que ia ter um impacto financeiro e teve. Um cantor que tinha recebido um contrato milionário e ele iria sair da igreja que ele cantava, mas ia assinar um contrato onde as músicas seriam escolhidas pela produtora, como as músicas não eram as músicas que ele achava legal, porque continham palavrões, ele também não aceitou. Uma dona da imobiliária cancelou a venda também de muito dinheiro, aonde tinha uma pequena igreja lá, que ia ser um cassino, e os donos desse cassino iam fazer outra igreja em outro lugar. Mas como a igreja já existia, tinha todo um valor sentimental a todos que ali congregavam, ela também cancelou. Após aquela pequena reflexão daquele andarilho, o pastor recuperou a sua fé. A vida dessas pessoas começaram a se transformar. Porém, também é muito nítido que não foi também só sorrisos. E se a gente parar para refletir a caminhada do próprio Jesus aqui, a gente vai entender por que a gente, muitas das vezes, quando está caminhando no bem, está fazendo o bem, como aparecem problemas, adversidades,
dificuldades, mas se perseverarmos, se continuarmos, se fortalecermos essa fé, tivermos o propósito verdadeiro dentro do nosso coração, as dificuldades passam de uma maneira inexplicável. Porque durante o tumulto, o vendaval, o redemoinho que fica o nosso coração e a nossa cabeça, a gente não se dá conta que estamos sendo amparados, fortalecidos, muitas das vezes guiados. E quando paramos lá na frente e vamos fazer uma reflexão ou conversamos com alguém, a gente fica, nossa, eu passei por isso. E às vezes a pergunta vem, como? Aí você fica, eu lembro que eu orei muito, eu lembro que eu busquei muito. Um caminho, quando ele é baseado na reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, e que a gente consegue combinar esses ensinamentos no momento que a gente vai tomar as atitudes, os comentários, as observações, ele vai fazer a diferença. Eu sou muito nervoso, eu sou de rompante. Com o tempo, quando você iniciar, já vai ser automático. Eu já contei várias vezes, eu acabo sendo repetitivo. Eu tinha um hábito, eu tenho que, eu vou fazer o bem. Eu tinha um hábito de parar para as pessoas atravessarem a rua. Eu falo isso direto. Eu parava, se a pessoa não desse um jóia, não fizesse assim com a mão, eu saía reclamando. Aí um belo dia, veio aquela vozinha. A pessoa te pediu para parar? Aí eu fiquei olhando para a pessoa, que eu tinha até às vezes eu falava, de nada, hein? Aí eu falei, eu parei porque eu quis, que legal. Por que então eu estou reclamando que ela não agradeceu? Quantas vezes deixamos de fazer o bem ou ajudar alguém porque acha que aquela pessoa sequer vai te dizer um obrigado? Não devemos nos preocupar com isso. Quando a gente resolve mudar a direção da nossa caminhada e começa a caminhar dentro dos parâmetros da doutrina, que são os parâmetros dos ensinamentos de Jesus, todos à nossa volta começam a perceber que a nossa caminhada está de uma forma diferente. E não só aqueles que caminham conosco no dia a dia, não. Aqueles um pouco mais distantes, quando nos veem, começa a ficar ali um pouco de tempo, já fala, gente, fulano está mudado. Olha, fulana não bebe mais, não fuma mais. Olha, viu, fiquei perto de fulano, não soltou um palavrão. A gente às vezes nem ouve esse comentário. A gente nem sabe que esse comentário existiu. Essa mudança, gente, ela vem de dentro, tá? A gente vai estudar, a gente vai ler, mas uma coisa nos fortalece e muito. Alguém nos deixou uma frase: sois deuses, podes fazer o que faço e muito mais. Não foi Jesus que falou isso para nós? Não é um motivo de força, de ânimo, mas, aí vem o mas, né?
nós temos que sair da inércia. A gente tem que iniciar essa mudança de uma nova caminhada. Não que todos que estão aqui necessitem, é uma autoanálise. Gilbert, eu acho que hoje a minha forma de conduzir a minha vida está dentro do que eu entendo de justo, de correto, de caridoso. Parabéns. Eu ainda não cheguei nesse momento. Então, quando eu faço os temas, eu sempre faço aquilo que eu mais preciso ouvir. É um hábito que eu aprendi e que vou buscando. E por que eu sempre falo que não é fácil? Porque mais uma vez ele nos ensinou. Ele nos disse que a porta é estreita. Essa porta estreita, ele nos diz claramente que realmente não é fácil fazer a mudança, mas ele também nos diz que é ela que vai nos trazer a felicidade, a alegria. Ele não disse para nós: vinde a mim, vinde a mim, todos vós estáis cansados, todos nós que estamos atribulados, sofrendo por algo. Ele não pergunta qual a dor. Só vem a mim se tiver assim ou assado. Não, é todos vós. Lá em Mateus capítulo 27, versículo de 3 a 5, está assim, olha. Eu tirei isso de uma palestra de Divaldo Franco, que ele faz a gente até recordar o próprio Judas. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, os sacerdotes, porém disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Na palestra, Divaldo ainda fala que Judas cometeu o crime mais hediondo, que até a gente já viu em outras obras, que exigiu até do mestre, ao ressuscitar, ele desceu às regiões infernais, ao Hades, como diz a coisa, aos umbrais, e foi lá partir com Judas naquele momento de dor, aquele discípulo equivocado. Eu achei essa forma de falar de Judas, de Divaldo, tão carinhosa. Discípulo equivocado. É o amor de Jesus. Muitos até hoje condenam Judas. E eu fico a me perguntar: não foi Jesus que nos ensinou aquela senhora caída, que todos a condenavam, que nos fez a célebre pergunta: quem dentre vós tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque nós, quem somos? Eu fico me perguntando, vou mudar. Quem sou eu para querer julgar Judas? Ele resgatou. Ele foi discípulo, cometeu esse equívoco, mas resgatou. Sabemos. Lemos nas literaturas espíritas que ele foi Joana d'Arc.
Será que não foi doloroso o que ela passou? O suplício que deve ter sido morrer queimado? Fora tudo o que passou. Divaldo fez algumas interrogações e como eu fiquei reflexivo, eu falei, eu vou compartilhar. Ele perguntou: quais os meus verdadeiros propósitos? Quem realmente é o meu mestre? Tal qual Judas, eu ainda traio a mim e a Jesus, que digo servir? Eu ainda troco Jesus pelas moedas, pela posição social conquistada, através, muitas das vezes, destas moedas, da indignidade, do horror? E ele comenta sobre Pedro, que era um pescador, que mesmo tendo caminhado com Jesus, o negou 3 vezes. Ele ainda comenta que foi o que Jesus confiou o seu rebanho, não foi? Simão, tu me amas? Ele diz, sim, eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Negou Jesus 3 vezes. Jesus não nos ensinou, através desses exemplos, que todos nós somos merecedores de uma nova oportunidade? Que aqui, todos nós podemos errar? Ou será que não foi ele que falou, vai e não peques mais? A inclinação negativa que existe em todos nós vai depender de cada um para poder identificá-la. Não é fácil. Mas quando a gente consegue identificá-la, a gente já vai combater um pouquinho o orgulho. Que a gente vai começar a aceitar que a gente erra. Que se eu digo que eu não tenho defeito nenhum, nem inclinação negativa, eu já tenho que começar a ficar preocupado com o meu orgulho. Todos nós somos imperfeitos. Muitos de nós se preocupamos se vamos cair. Estamos preocupados com a queda. Eu sou muito mais preocupado com a força que eu devo ter quando eu cair. Porque é inevitável a queda. Eu tenho os defeitos. Em algum momento eu vou errar. Eu quero errar? Busco não querer. Busco fazer as coisas para que eu não erre, mas sou ser humano e não vou me esconder atrás das minhas imperfeições para já ter uma desculpa pronta se eu errar e alguém aqui nessa sala, dessa linda casa, estiver perto. Espero que você me entenda, né? Você sabe que eu sou imperfeito. Não. Eu me preocupo justamente com o meu levantar. Porque esse levantar também depende do querer, do aceitar, porque eu tenho que estar disposto a querer. O tempo já está indo? Já foi, né? Tem uma história de Chico, eu vou tentar resumir. Uma palestrante, a Jussara Korngold,
que fala que Chico, qual foi o momento dele mais importante. E ele disse que ele estava indo um horário super apertado para um cartório fazer um documento de suma importância. Ele estava muito atrasado e tinha que pegar o ônibus. Ele precisava chegar no cartório naquele horário. Quando ele estava no ponto, um menininho começou a gritar ele. Aí ela ainda diz que era um garotinho, um molequinho, magrinho, com carinha de necessitado, gritando: tio Chico, tio Chico. E ele olhava para o menino e olhava para o ônibus. Tio Chico, tio Chico. Ele olhava para o menino e olhava para o ônibus. O ônibus parou, o motorista olhou para ele e ele falou: vai, moço. E espera o menino chegar. O menino chega e fala: queria apenas um beijo. E ele deu um beijo no menino. Eu não faria isso. Depois que tio fala com você, entrava no ônibus e ia para o cartório. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas Chico é Chico e Gilbert não é nem o pouquinho cabelo que ele tinha. Mas devo me conformar de Chico é Chico e Gilbert é Gilbert? De maneira nenhuma. E aconselho a ninguém fazer isso. Porque se nós nos conformarmos que somos sempre menores, não conseguiremos alcançar a perfeição, e foi para isso que Deus nos criou. A gente tem que entender a diferença entre a gente, não querer deixar a vaidade crescer para que eu não me ache melhor do que o outro, mas eu tenho a consciência que eu posso chegar aonde ele chegou. É muito importante para me motivar a ser melhor em várias e várias ocasiões que vai aparecer em minha vida. Só vou fazer uma pequena observação agora. Vou deixar uma singela reflexão para a gente estar fechando. Jesus, no caminho para a crucificação, teve a ajuda de Simão Cirineu, ou muitos chamam só Cirineu, que foi o homem que o ajudou a carregar a cruz em parte do caminho até o Gólgota. Está lá, né? Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 21. Às vezes, pessoal, a gente se sente sozinho nessa caminhada terrena. A gente se sente abandonado, deixados, como se fala, à própria sorte. Mas não é verdade. Se nós pararmos um pouquinho para observar quantos Cirineus nos aparecem no nosso dia a dia, sem falar de Jesus, que está com a gente, e Ele nos prometeu isso: estarei com vós até os últimos tempos. Mas quantos e quantos Cirineus aparecem para a gente? Familiares, amigos, colegas de trabalho, nosso próprio anjo da guarda, que a gente só lembra delezinho quando está no sufoco. Pessoas durante o dia que passam por nós e soltam um sorriso. Bom dia! Que a gente toma um choque e aquilo levanta nosso ânimo de uma forma que a gente não sabe nem explicar. Não seria ele também um Cirineu enviado por Jesus, colocado na nossa vida?
Aquele sorriso não nos faz ter um combustível suficiente para passar aquele dia de uma forma que a gente sequer sabe explicar, nos dar um ânimo, nos faz nos se sentir útil. Quantos sirineus temos dentro da nossa própria casa sentado com a gente e a gente não se dá conta e deixa o desânimo, a tristeza, a preguiça tomar conta da gente? Quantas vezes podemos ser o sirineu na vida de alguém com apenas um sorriso e deixamos passar essa oportunidade? Que a gente possa reconhecer estes sirineus em nossas vidas, que possamos caminhar em direção ou na direção que Jesus caminharia se Ele pudesse estar aqui de mão dada com a gente. Mas não devemos nos esquecer que Ele sempre está conosco. Me vem à mente a música da Pegada na Areia, que nos momentos de dificuldade só vemos os nossos passos. Estamos seriamente enganados. São os passos de Jesus que já nos colocou no seu colo. Basta termos essa certeza e permitirmos que Ele nos pegue no colo. E foi Ele também que disse para nós: vinde a mim. Não é eu vou a ti. Muitas das vezes reclamamos, mas esquecemos de ir a Ele. Então, para encerrar, eu vou ler a mensagem do capítulo 153, justamente do livro Minutos de Sabedoria. Tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha a certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém do seu íntimo. Muito obrigado à oportunidade do trabalho, e que Deus possa estar dentro de cada um de nós, que possamos estar prontos para doarmos as nossas maravilhosas energias que todos nós temos, que possamos confiar mais no Pai, que possamos ter mais certeza da presença de Jesus conosco. Muito obrigado. Fiquem na paz. Faço. Senhor nosso Deus, Mestre amado, Mestre querido, obrigado por mais esta oportunidade de trabalho, por mais esse encontro, que possamos, ó Pai, dentro das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, estarmos cada dia mais direcionados a este caminhar através dos ensinamentos do nosso irmão, do nosso Mestre, Jesus. Que possamos, Senhor, estar todo dia indo de encontro a Ele. A todo momento, a Tua mão está estendida para todos nós. Que possamos, Senhor, termos o coração preparado para pegarmos nesta mão, para entendermos que caminhar ao Teu lado será sempre a melhor escolha. Pai, Te rogamos, Senhor, Tuas infinitas bênçãos
para todos os irmãos neste planeta maravilhoso que nos deu de presente, para que possamos, nas nossas reencarnações, buscarmos sermos cada vez melhores, sem esquecermos, Senhor, dos nossos irmãos desencarnados, carentes de amor, carentes de luz, carentes de paz. Que estes irmãos possam, Senhor, aceitar a luz do Teu amor e também passar a caminhar contigo. Que assim seja.